Boa tarde você que acompanhava o programa Cidadania Ativa da Rádio Engazeira. Seja bem-vindo ao podcast Cidadania do Amanhã. Você também agora, a partir de agora, no YouTube e também no Facebook, acompanhando esse programa. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito importante para a sociedade, muito importante para muita gente que acompanha os casos que vem acontecendo na cidade de Paulistana, não só Paulistana, como toda a região. Um trabalho também específico que o prefeito GD de Jacobina realizou e vem realizando aqui em Jacobina, que a gente já trabalha e vem vendo esse trabalho sendo realizado. Paulistana, que é referência também nessa área, por diversos motivos. E agora a gente vai bater esse bate-papo. Sejam bem-vindos, agradecer nossos patrocinadores aqui, a Max Speed, a AgroRações, nosso amigo Joicione, grande abraço Joicione, aplicativo Pede Aí, e os diversos patrocinadores que auxiliam e ajudam esse podcast a estar acontecendo todos os domingos às 1h da tarde aqui. Sejam bem-vindos, vocês da rádio e vocês do YouTube. Seja bem-vinda, nossa convidada aqui. Ela vai se apresentar, falar quem é ela, com o que é que ela trabalha, e para que todos os ouvintes e todo mundo conheça que é essa jovem moça aqui, Clariciana. Seja bem-vinda, Clariciana. Obrigada, boa tarde a todos. Eu sou a Clariciana, sou da área da educação e da saúde, sou professora. Eu costumo dizer que eu sou professora e é minha paixão, a educação. Tenho 40 anos, não gosto de negar a minha idade. Você disse que eu sou jovem, né? Mais jovem. Eu sou uma jovem de 40 anos e 22 anos na educação. Sou casada, tenho um filho e agora estou no segmento do neurodesenvolvimento, Tenho uma pós-graduação de neuropsicopedagogia já há mais de 2 anos, porém só com a institucional. O que me despertou a trabalhar nessa questão da neuropsicopedagogia. Atuando na educação há tanto tempo, a gente começa a perceber, Júnior, a diferença que há entre um aluno e outro. E a gente observa que não tem um suporte adequado, Então foi isso que me despertou a buscar conhecimento, a me aperfeiçoar para estar dentro da escola, dentro do campo educacional, dando um suporte para esses alunos. Quando eu comecei a ver a necessidade que realmente não tem esse suporte dentro da escola, porque a maioria dos profissionais não estão preparados para isso, eu busquei a pós-graduação. Conforme fui me aperfeiçoando, eu percebi que a necessidade era ainda maior, Percebi a necessidade de estar intervindo. Então, me veio o desejo de aplicar também na área clínica. Foi quando eu parti para um estágio, Eu fui estagiar aqui no CAPS Infantil de Paulistana, onde é que a gente percebe realmente a dificuldade dos profissionais de estarem atuando por conta da falta, de apoio. Não tem um apoio necessário. Como você disse, hoje Jacobina, com o nosso prefeito GD, é referência nesse campo. E nós aqui em Paulistana estamos perdendo espaço para isso. Nós não estamos dando suporte para essas crianças, para essas famílias que estão conseguindo esse apoio em Jacobina e estão se deslocando para lá para conseguir esse apoio. Então, comecei a atuar na área clínica, Estou com atendimento particular e tentando desenvolver esse melhoramento. Também participando aí de palestras em escolas, com a rede social ativa, levando informações para famílias que têm esse acesso, porque a gente vê realmente a carência na área educacional. Os profissionais, eles não estão preparados, não existe um preparo dentro da educação, direcionada para esse assunto. Os profissionais hoje que estão capacitados, eles estão se capacitando por conta própria. Vê essa demanda aumentando a cada dia, se interessam por isso, estão procurando essa capacitação. Porque vem a necessidade desses alunos terem isso, E por aí vai. Bom, muito bom, Clariciana, já trazer um pouquinho de qual a profissional que você é para nossos ouvintes e todo mundo que está acompanhando aqui no YouTube. E aí, Clariciana,
em que ponto específico ou em que momento teve esse estralo na sua vida, na sua cabeça, de dizer, poxa, eu estou aqui na sala de aula e te deu esse start de dizer, não, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E em que ponto isso aí lhe tocou e realmente lhe fez buscar algo fora, se foi aqui na cidade, se foi participando de outras capacitações fora, em que momento foi que isso aí aconteceu na tua vida? Atuando na educação, né? Eu sou professora seletista do Estado, trabalho com ensino médio, porém estou também como professora seletista do município, desde 2017. E nós, como profissionais da educação, a gente percebe quando existe uma diferença no desenvolvimento do aluno. Existe sim aqueles alunos que têm realmente um desenvolvimento mais lento, porém tem aqueles estudantes que é por conta de algum tipo de transtorno. E muitas vezes eles não são assistidos, né? A família ainda não percebeu isso. E nós, como profissionais da educação, a gente tem esse olhar diferenciado, a gente começa a perceber isso. E no momento em que a gente começa a perceber isso, é interessante que nós estejamos o quê? Tentando trabalhar de forma diferenciada. Você chega numa sala de aula, né, como é típico do nosso município, salas de aulas lotadas, 25, 30 alunos, e tem 1 ou 2 alunos atípicos, né? Muitas vezes com laudo, outras vezes sem laudo, a família nem desconfiou ainda. Aí você se pergunta como trabalhar com aquele aluno, né? Eu estou preparada para isso? Então foi no momento em que eu comecei a ter esses alunos na minha sala de aula e perceber que eles precisavam de um olhar diferente. Porém, eu me olhava e não me via capacitada para isso. Eu sou formada em pedagogia, sou formada em biologia e sou também licenciada em letras português. Porém, isso não me capacitava de uma forma para trabalhar diretamente só com esses alunos atípicos. Então, eu vi a necessidade. Aí, eu primeiro fiz a psicopedagogia institucional, né? E aí comecei a fazer algumas atividades diferenciadas em sala de aula para tentar incluir esse aluno. O ponto-chave, Francisco Júnior, é a inclusão desses alunos. Eles precisam se incluir na educação. Muitas vezes, a família manda o aluno para a escola, pelo fato dele ter um diferencial no neurodesenvolvimento dele, ele é deixado de lado na sala de aula. Ele não é incluído na educação. Ele está lá quietinho, está lá no canto dele, e as outras atividades com os outros alunos ocorrendo de forma tranquila, normal. E esse aluno ele não está sendo incluído. Na verdade, ele está sendo excluído da educação. Tem que ter formas de atividades diferenciadas. Muitas vezes o professor ele diz assim, o aluno ele precisa ter um laudo para saber como é que eu vou trabalhar com ele. Porém, sabe-se que nem todos conseguem esse laudo de imediato. E nós, como profissionais da educação, a gente precisa ter esse olhar. A gente precisa ver que ela é um aluno, que ele está ali para estudar, ele está ali para adquirir conhecimento. Então, baseado nisso, eu procurei me qualificar para dar um atendimento diferenciado. É de qualidade? Muitas vezes não. Eu chego numa sala de aula, tem 30 alunos, eu tenho turmas hoje com 38 alunos. Não tem como. Não existe. Aí você tem 38 alunos, aí tem lá um aluno com TDAH. É aquele aluno hiperativo, é aquele aluno que não para quieto. Aí eu não levo nenhuma atividade diferenciada para ele. Eu quero que ele acompanhe as atividades que eu estou dando para os outros alunos. Ele vai se concentrar? De maneira nenhuma. Nem ele vai se concentrar e nem vai deixar os outros se concentrarem. Então foi pensando nisso que eu fui me aperfeiçoar para tentar trabalhar isso e, de certa forma, incluir esse aluno, né? E dar uma educação de qualidade para os demais que também estavam lá para poder ter essa educação. E nisso foi despertando até que surgiu o interesse pela parte clínica, que foi quando surgiu o estágio e agora os atendimentos clínicos. Mas de início foi realmente a necessidade de ver que esses alunos eles precisam de um suporte. E assim, o que eu realmente queria era que todo professor tivesse esse toque, né? De ver que a educação ela precisa da gente. É uma frase que eu costumo dizer muito para pais, para colegas. Eu costumo ser o professor que eu quero que o meu filho tenha. Então, eu quero que o meu filho tenha
educação de má qualidade? Não, nenhum pai quer isso. Então, por que é que eu vou oferecer para os meus alunos essa educação de má qualidade? Então, eu, Clariciana, penso dessa forma. Exatamente. É muito bom ver esse pensamento, Clariciana. Principalmente pensando na questão do trato que a família tem que ter com o aluno, do trato que o professor tem que ter do aluno, do trato que a gestão escolar, ou a gestão municipal, ou federal, ou estadual tem que ter com o aluno. E aí, Clariciana, se eu pudesse te perguntar, onde é que tu enxerga que estaria os defeitos nesse sistema educacional e onde é que pode ser mudado? Se é somente o professor que tem que acordar em relação a isso, ou o próprio governo federal, o governo estadual, o governo municipal, ou a família? Como é que roda esse ecossistema para que a gente consiga atingir bons resultados em relação a isso, vendo que é uma coisa relativamente nova que tem acontecido não só aqui na região, mas em todo o Brasil, em todo o mundo? Então, essa ligação, esse interesse, esse despertar, ele não deve partir somente do professor. Ele é um conjunto. Que se não houver uma comunicação, se não houver realmente um elo, se não houver um laço entre quem está lá em cima, né? Começamos lá pelo governo federal, de tomar outras diretrizes, de colocar mesmo para que essa inclusão aconteça. Aí vem para o governo estadual, municipal, as direções de escola, secretarias estaduais e municipais de educação, levando a adequação para professores, porque é aquela coisa que eu até costumo ouvir muito do meu esposo. A gente não consegue trabalhar só com as unhas. Nós precisamos ter ferramentas para isso. Nós, como professores, nós precisamos ter formação adequada para isso. E nós não temos. Nós precisamos estar nos qualificando. A gente precisa ter o quê? A gente precisa ter aquele olhar de que o professor ele precisa de um treinamento adequado para isso. E não é o professor se virar, não. No meu caso e no caso de outros colegas que fizeram isso, eu parti para uma instituição particular. Eu tirei do meu bolso, fui fazer uma pós-graduação, porém, pode partir das secretarias de educação, da gestão, de qualificar esses professores. Recentemente agora, eu conversando com a Secretaria de Educação de Queimada Nova, ela me disse uma a iniciativa, né, que eles têm lá, que seria, assim, muito viável. Isso desperta o interesse também do professor se qualificar. Em Queimada Nova, professores que têm alunos atípicos, ele tem um adicional no salário. Para quê? Para que ele participe de capacitações, para que ele se capacite para atender aquele aluno que está na sala de aula dele. Então, isso é um estímulo para o professor. Então, é uma forma. Porém, a gente deve lembrar que isso não deve partir só dos gestores, só dos professores. Isso é um conjunto também com a família. A família precisa estar em comunicação o tempo todo com a escola e saber que a escola é uma extensão da família e vice-versa. O trabalho que eu faço na escola com o meu aluno, se não tiver continuidade em casa, não vai ter progresso. Como também o trabalho que tem em casa, a família precisa dar uma continuidade. E tem que haver aquele elo, aquela comunicação. Se não houver, o fio vai acabar se quebrando e não vai haver um progresso. E o maior prejudicado vai ser quem? Vai ser aquele estudante. Exatamente. E aqui, Clariciana, em Paulistano, por exemplo, quando eu iniciei a minha fala falando que aqui é referência, porque nós temos todos os CAPs em Paulistano. Mas o que é nítido é que a gente nunca teve uma política pública voltada para o bom funcionamento desses CAPs. Justamente. E aí, tratando sobre isso, até sem politicagem mesmo, o que é que tu enxergaria que a gente poderia estar implementando essas políticas públicas nos CAPs para que a gente fizesse com que realmente esses CAPs gerassem resultado beneficente para a população? Então, na última vez que eu soube de estatística, dentro do Piauí só existe 2 CAPs infantil e um deles é Paulistana. Exatamente. Ou seja, nós temos aí uma ferramenta
enorme na nossa mão. Agora, será que esse CAPS infantil, ele está preparado para receber? Porque nós recebemos vários municípios. Hoje eu não sei dizer ao certo quantos são, porque teve um aumento, né? Tinha uma quantidade, agora com a criação da nova região, né? Aumentou. Eu não estou falando em questão de profissionais. Fiz meu estágio lá, agradeço muito às meninas que me orientaram, assim, excelente. Porém, começa-se até pela questão da estrutura física, né? De ter uma estrutura física para um maior acolhimento, maiores ferramentas, falando no popular, jogos didáticos, capacitações, porque é o que está faltando, como você disse, é questão de política pública para que tenha uma estrutura, tanto física quanto profissional, para receber essa demanda, né? Então, o que nós vemos são poucas crianças, ou poucos profissionais, né? Desculpa, para muitas crianças. Se nós atendemos 16 municípios e temos, por exemplo, 3 profissionais de cada área, tem criança que passa 30 dias para conseguir uma nova sessão. Então, há um regresso. No particular, eu entro como referência muito a questão particular, pelo fato de estar atendendo no particular. A gente fecha um pacote, a criança ela tem sessões semanalmente, como é uma indicação quando vem no laudo dela por um neuropediatra. Quando nós vamos para o público, eu digo paulistana, a criança ela passa 20 dias, ela passa 25 dias, 30 dias, dependendo de como tiver a demanda, até mais dias. Então, assim, aquela linha, ela não vai ser contínua, ela vai ter um corte. Nós precisamos primeiro, quando a gente acolhe essa criança, para começar essas sessões, existe a criação de um vínculo. Primeiro é o vínculo. A criança gerar a questão da confiança, nós ganharmos essa confiança. Se eu vejo uma criança hoje e vou ver ela daqui 30 dias, ela não vai mais nem se lembrar de mim. Exatamente. Então, aquele vínculo foi quebrado. Aqui em Jacobina, no Centro de Reabilitação, são sessões contínuas, são sessões semanais. Então, isso sim gera o desenvolvimento da criança. Então, o que está faltando é um maior suporte. É a questão de mais profissionais, mais materiais, um ambiente físico adequado para isso. Eu não posso falar com propriedade dos outros CAPS, porque eu não tenho conhecimento, né? Eu falo do CAPS infantil, onde foi meu estágio. Mas, assim, eu percebo isso. Não questão profissional, os que estão lá. Eu falo que precisaria ampliar mais a questão dos profissionais para atender mais a demanda. Que o que falta é isso, né? É a questão de uma estrutura física, profissional, bem maior. Exatamente. E aí, Clariciano, tu já adentrou um pouquinho na tua atuação. Como é que se dá, desde que tu procurou essas especializações, procurou também trabalhar de forma particular, como é que se dá o teu trabalho em si, adentrando justamente como é que, quando a criança chega, como é o passo a passo com o trabalho, como é que é o desenvolvimento, como é que é o acompanhamento de resultados, como é que é feito todo esse trabalho para que todo mundo entenda, porque é um assunto muito novo para a população no geral, né? A população no geral. Então, nossos ouvintes e todo mundo gostaria de saber como é que se dá esse trabalho e como é que a gente acompanha os resultados disso aí. Pronto. A família percebe algum atraso na criança, né? Ou muitas vezes não a família. Muitas vezes, Francisco Júnior, o despertar dessa diferença vem da escola, que está naquela convivência diária, percebe que aquele aluno ele não está tendo o mesmo desenvolvimento de outros e alerta a família. Quando alerta a família vai atrás dos profissionais, né? Quando chega ao profissional, já é o quê? Para investigar. Primeiro passo, vamos para a investigação. Muitas vezes a família chega, né, para investigar o que está acontecendo. É necessário que tenha um acompanhamento multiprofissional. É uma equipe multidisciplinar. Ela não é feita só por mim como neuropsicopedagoga. Precisa-se também, muitas vezes, de um fonoaudiólogo, precisa de um psicólogo, para chegar até a finalização de um laudo. Então, o que é que a gente faz? Para iniciar, a gente faz uma pesquisa, né? A gente faz uma coleta de dados sobre o histórico escolar, sobre como é a relação familiar, o convívio daquela criança, a rotina, porque muitas vezes são problemas genéticos,
Porém, muitas das vezes também pode ser fatores sociais, né? A convivência, como aquela criança está vivendo. Então, tudo isso vai influenciar. Muitos pais já se direcionam para um neuropediatra, que é quem vai fechar o laudo. Mas na maioria dessas vezes, ele direciona para que passe por uma equipe multidisciplinar, onde vai haver a coleta de dados, como eu te falei, e a partir da coleta de dados, a gente vai fazer sessões de acompanhamento, onde durante essas sessões, cada profissional, seja ele o fono, o psicólogo, ou eu como neuropsicopedagoga, ou às vezes o pai procura um psicopedagogo, né, que agora tem essas duas linhas para trabalhar com essas crianças, e fecha a quantidade de sessões. Em cada sessão vai ser trabalhada alguma área cognitiva da criança. A gente vai estimular, trabalhar testes, para observar cada desenvolvimento. Muitas vezes, chega no final das sessões, né? Geralmente, cada profissional tem uma quantidade de sessões para poder avaliar bem aquele aprendente. Não se consegue dar um laudo ou uma hipótese no primeiro olhar. É o que eu costumo dizer para os pais quando chegam até a mim. É uma caminhada longa. E nós vamos trilhar juntos, de mãos dadas, para no final a gente ter êxito, né? Então vai ser uma observação, geralmente lá para a 10ª sessão é que se dá uma hipótese diagnóstica. Tem profissionais que demoram até mais do que isso. Eu costumo dizer, tem pais que chegam e na primeira sessão já quer que a gente diga o que o filho tenha. Eu disse, eu seria um profissional irresponsável se eu chegasse e dissesse isso, porque lá na frente pode não ser o que eu estou dizendo. Então eu tenho que analisar, né, de forma bem criteriosa, observar cada comportamento, cada teste que foi aplicado. Então ela vai variar aí, né, de 8 sessões, de 10 sessões, de 12 sessões. Com isso, a gente dá uma devolutiva para a família, relatando os testes que foram feitos, a hipótese diagnóstica que foi levantada, se aquela criança, se ela pode vir a ter realmente, né, algum transtorno de neurodesenvolvimento, ou se é só uma questão do atraso mesmo ali que está acontecendo por algum fator social ou ambiental. A partir disso, o aconselhado aqui, vá para um neuropediatra. Somente quem pode fechar o laudo de uma criança é um neuropediatra, que é o médico, né? Eu, como neuropsicopedagoga, não posso laudar, né? O psicólogo também não, fonoaudiólogo. A gente vai fazer as terapias de intervenção, tanto de avaliação, né, para poder levar para o neuro fechar, como as avaliações pós-laudo, que é para que haja o desenvolvimento das habilidades. Muitas vezes, muitas famílias, elas se chocam com o resultado de um laudo, né? É difícil aceitar. Porém, nós sabemos que se for feitas as intervenções, tudo direitinho, tudo conforme tem que ser, existem crianças que o desenvolvimento é lento, né? Porque existe um transtorno, né, diferenciado de uma criança típica, porém são crianças que vão desenvolver leitura, escrita, habilidades motoras, habilidades cognitivas perfeitamente. Exatamente. Novamente agradecer nossos patrocinadores que auxiliam esse projeto, a Autoescola Paulistana, nossa amiga Ana Cláudia, que apoia esse projeto já há muito tempo, nossos amigos também da Sopostos, grande abraço amigo Itemar, que apoia esse projeto. Clariciana, dando continuidade nesse bate-papo aqui, a gente queria entender um pouquinho mais do teu negócio, como é que tu tem atuado na região aqui, tem atuado em que cidades, atendido a quem aqui, enfim, onde é que a gente pode encontrar um profissional com você aqui para ser atendido? Pronto, eu estou atendendo hoje em Paulistana, na clínica do Dr. Ilan, né? Então, quem quiser atendimento aqui em Paulistana, pode entrar em contato com a clínica do Dr. Ilan, que vai estar olhando os horários disponíveis, né? Porque assim, eu tento alternar também, é muita coisa para fazer, mas eu estou tentando, né, encaixar e dando prioridade para os atendimentos. Estou atendendo Betânia, também na clínica do Dr. Ilan, a gente fechou essa parceria, Betânia e Paulistana. Queimada Nova, eu estou atendendo na Integral Saúde, que é do Dr. Fábio, eu atendo lá toda terça à tarde. Aí, Lagoa do Barro, na terça pela manhã,
na Humanize, laboratório que é do João Carlos e Jacobina e do Dr. Álvaro, né? Lá eu começo a atender às 6 horas da manhã, que é para conseguir conciliar Lagoa do Barro e Queimada Nova. É muita loucura, mas por enquanto tá dando certo pegar um dia, né? Às vezes saio do Paulistana antes de 5 da manhã, chego 10 horas da noite, mas é por aí. Estamos em Jacobina, também na Humanize, né? E agora um desafio, né? O doutor Adriano entrou em contato comigo e a partir dessa semana a gente começa também a atender em Afrânio, na CIMI do doutor Adriano. Que é bem famosa, diga-se de passagem, né, lá. Clariciana, falando um pouquinho mais sobre essas questões desses transtornos que uma criança pode vir a ter, tirando um pouquinho essa parte social, pensando mesmo na parte de transtornos. Quais têm sido os transtornos que mais têm chegado para ti aqui da nossa região, aqui do Vale do Itaim? Como tu acabou de dizer, tu atende muitas cidades, então eu acho que tu tem um parâmetro bom de entender quais os transtornos que mais chegam até ti e quais têm sido as reações das famílias, como é que tem sido o tratamento, a resposta, não só das crianças, mas também a resposta familiar em relação a isso, porque é muito importante essas duas respostas. Os dois transtornos que tem mais evidência, que tem mais procura, é o transtorno do espectro do autismo, né? E o TDAH. O TDAH, por algum tempo, ele está sendo um pouquinho esquecido. É tanto que se você olhar nas minhas redes sociais, eu estou focando mais no TDAH do que no autismo. Existe uma demanda muito grande de autismo, porém eu tenho uma demanda maior ainda do TDAH, que são crianças hiperativas, crianças que não param quietas, crianças que são desatentas, que pode também já ser uma comorbidade do autismo. Então são esses dois transtornos que mais chegam para a gente. Eu tenho enfrentado um desafio muito grande que nem todo profissional tem coragem de enfrentar. Eu tenho atendido uma demanda adulta. Pessoas que não foram diagnosticadas na infância, mas que têm aquela curiosidade ainda de saber. Eu tenho TDAH, eu já estou adulto, isso está impactando na minha vida e eu quero descobrir. Então eu tenho enfrentado esse desafio e Francisco Júnior é impressionante. A demanda que tem de adultos chegando até a gente para ver essa questão do TDAH. Caramba, eu nunca imaginei que teria isso. Viu? Tem. E assim, o TDAH ele não surgiu na fase adulta. Lá na nossa época, eu falo na nossa época, porque na minha época a gente não ouvia muito falar nessas sessões de terapias, não ouvia falar muito nessas questões. E hoje a gente vê. Sim. Então, lá na minha época de adolescente, quando eu estudava, tinha um menino na sala de aula que não parava quieto, que não queria saber. A menina atentada, nada. Era mudando de um lado para outro, era de uma escola para outra. E esse menino atentado lá é uma criança que tinha TDAH e não foi diagnosticada. E alguns adultos hoje têm essa curiosidade. E quando eu enfrentei o desafio de trabalhar para ajudar essas pessoas com transtorno de neurodesenvolvimento, tanto para a questão da investigação, quanto na questão das terapias de intervenção, eu coloquei, né, que eu iria trabalhar com o público adulto, porque eu fiz uma pós também voltada para transtornos do neurodesenvolvimento e altas habilidades voltada para o adulto, né? Então, eu não esperava a demanda que eu estou recebendo hoje. Então, tem uma cidade aqui que eu não vou citar o nome, mas minha demanda é adulta. Caramba. A minha demanda são adultos que querem trabalhar a questão do TDAH. Exatamente. Pessoal, a gente já está com um horário um pouquinho avançado aqui. Foi muito bom o bate-papo aqui com a Clariciana. A gente queria, antes de deixar as considerações finais, fazer com que ela falasse um pouquinho sobre o trabalho dela em si mesmo, como é que é o acompanhamento com as crianças, com os adultos também, para que vocês que estão escutando a gente, que estão vendo a gente, entendam como é que é o passo a passo do trabalho de um profissional como esse também. Pronto, então assim,
Como neuropsicopedagoga, eu vou trabalhar o quê? Eu vou trabalhar avaliando as questões das dificuldades do neurodesenvolvimento, né? Que são alguns atrasos. Atrasos de escrita, atrasos de leitura, a questão de hiperatividade. E quando eu resolvi, já tinha a psicopedagogia e resolvi fazer a neuropsicopedagogia, é pelo amor que eu tenho. Minha primeira formação é biologia. E eu sempre tive uma paixão pela anatomia e pela fisiologia. Então, quando parte para a questão dos transtornos, eu tentei adequar para não só trabalhar a intervenção, mas entender de onde vem aquela dificuldade. Então, o diferencial quando você escutou psicopedagogo, neuropsicopedagogo, a diferença é justamente essa. O neuropsicopedagogo, ele vai atuar decifrando de onde vem aquela dificuldade para poder trabalhar em cima aquela habilidade que está comprometida. Então, eu como neuropsicopedagoga, eu vou investigar e estudar cada caso para ver de onde está partindo esse transtorno, esse atraso, e trabalhar em cima para que essas habilidades, elas passem a ser desenvolvidas. Então, a gente trabalha com a investigação e depois vai intervir em cima daquele transtorno para ver o quê? Um desenvolvimento dessas habilidades que estão comprometidas. Muito bom. E agradecendo a Clariciana também, anunciando aqui que é a nova patrocinadora aqui também do podcast Cidadania do Amanhã, tá bom? Seja bem-vinda, Clariciana, fazendo esse trabalho belíssimo em toda a região do Vale do Itaim. Agradecer novamente nossos patrocinadores que ficam passando aqui na nossa TV e que todos conhecem. E agora a gente queria abrir para as considerações finais, alguma mensagem que a Clariciana queira deixar para a população, para as crianças, para os pais, para as famílias em si, e abriria nesse momento. Agradecer aqui pelo convite, né? De estar trazendo para a população uma área que ainda não é tão conhecida, né? Muitas vezes as pessoas não têm conhecimento e por falta de conhecimento eles não procuram o atendimento adequado. Então, além de agradecer, me deixar aqui à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, tem o meu Instagram, né? Clariciana Cruz. Lá tem o link do meu WhatsApp. Independente de estar sendo meu paciente ou não, tiver qualquer dúvida, pode mandar que a gente responde. Eu tenho o maior prazer, o maior amor de responder. O que eu souber, eu gosto, né, de fazer isso. Estamos aí com um trabalho também da questão de bate-papos, de palestras, justamente para levar essa informação às pessoas. Porque muita coisa ainda está deixando de ser, de intervir por falta de conhecimento, né? Então, por isso que eu estou trabalhando muito na questão da rede social, né? Porque muitas pessoas ainda não estão informadas e muitas vezes, por não estarem informadas, ficam de braços cruzados, sem saber por onde ir. Exatamente. Então, se você tiver interesse, pode seguir a Clariciana nas redes sociais dela, tá acompanhando, tá entendendo um pouquinho de como é que funciona o trabalho, como é que você acompanha também para entender, caso você tenha alguma dúvida ou levante alguma dúvida em relação ao seu filho ou um parente próximo, tem algum problema em relação a isso, pode estar acompanhando a Clariciana nas redes sociais dela para vocês entenderem um pouquinho de como é que é esse processo, tá bom? A gente agradece a Clariciana aqui pela participação, agradece a todos os patrocinadores e a vocês também que acompanharam aqui na Rádio Engazeira AM, também no YouTube, no Facebook, e até o próximo domingo.